Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 8º episódio do podcast Esclarecidamente. E para vocês que ainda não nos conhecem, eu me chamo Bruna. Eu me chamo Daniel. E para nós é uma honra enorme estar aqui mais uma vez, poder compartilhar da palavra de Deus de forma simples, clara e objetiva. Porque a palavra de Deus ela é simples, porém ela é cheia De detalhes. E hoje qual que é o nosso tema? Nosso tema de hoje é: quem disse pra você que você não é capaz? Isso é um tema forte. Quem nunca, né? Quem nunca? E nos dias de hoje a gente começa a olhar para nossa vida e uma coisa que é comum é a gente, em meio às adversidades, a gente achar que a gente não é capaz de vencer aquela luta, ou de passar por aquela situação, ou de conseguir aquela determinada vitória. A gente duvida das nossas qualidades, do que a gente pode alcançar. E uma das coisas que a palavra de Deus ela nos ensina muito é que nós devemos acreditar no Deus que nos escolheu, nós devemos acreditar na essência de Deus que foi depositada na nossa vida. E uma das mensagens que fica muito notória é sobre a vida de Gideão. A Bíblia diz assim que quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, ele diz assim: Gideão, varão valoroso, né? Não te mandei eu, né? O próprio Senhor, o próprio Deus fala, né, com Gideão. E Gideão, ele olha e ele fala assim: eu, né? Tipo, por que Deus... Ele começa a questionar por que Deus escolheu ele para libertar Israel. Naquela época, Israel estava sendo oprimido pelos midianitas pelo motivo de... O povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor e começou a ser oprimido pelo povo de Midian, porque tudo que Israel plantava, tudo que Israel fazia para o seu sustento, os midianitas vinham e destruíam tudo. E tomavam tudo. A Bíblia fala que eles eram como gafanhotos, eles não deixavam nada, eles destruíam. E a palavra diz que, naquele tempo, Israel empobreceu muito por causa disso. E a palavra diz que quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, ele questiona, ele fala: por que eu? Por que Deus escolhe eu? Eu sou o menor da minha casa, a minha tribo, a minha família é a menor da tribo, a minha tribo é a menor das tribos. Então, uma das coisas que a gente percebe é que Gideão não sabia da capacidade que ele tinha, mas Deus já tinha visto Gideão no futuro. Deus já tinha visto Gideão lá na frente, quando... A Bíblia diz assim que o próprio Deus escolhe Gideão e fala assim: vai nessa tua força, vai que eu sou contigo. Gideão, ele olhando para a situação atual que ele estava vivendo, ele não duvida do que Deus pode fazer, ele duvida da própria capacidade. Então, quando Gideão decide olhar a sua vida pela própria ótica de Deus, ele começa a confiar mais e começa a exercitar uma fé que nem ele sabia que ele tinha. E na nossa vida não é diferente. Quando a gente começa a olhar para a nossa vida com os olhos de Deus, a gente começa a contemplar a capacidade que nós temos perante Deus, a capacidade que nós temos perante as adversidades, e é o que nos faz vencer. Porque quando você confia na sua capacidade, sabendo que Deus é contigo, não existe barreira, não existe guerra que você não vai enfrentar, que você não vai vencer. E é incrível que, se a gente olha na passagem, a Bíblia fala que Gideão estava malhando trigo no lagar. Né? Ele não estava fazendo uma coisa extraordinária, ele estava simplesmente pegando seu sustento, fazendo ali do seu sustento. Só que nós olhamos para nós e achamos que Deus vai falar conosco, Deus vai achar uma oportunidade em ali ter um toque conosco, ter um momento conosco, numa ação mirabolante, né? Ah, não, eu tenho que estar fazendo isso, eu tenho que estar fazendo aquilo, ou eu tenho que estar cantando, ou eu tenho que estar pregando. Não que isso não vá acontecer, mas as pessoas precisam entender que Deus vai falar, às vezes, no nosso dia a dia, às vezes no nosso trabalho. E é tão incrível que, tipo assim, ele tá ali malhando trigo, fazendo ali buscando ali o seu sustento do dia a dia, e o anjo senta
a Bíblia fala que o anjo senta ali, né, para falar com Gideão. Então a gente começa a entender que Deus não precisa que você esteja na sua melhor performance, que você esteja no seu melhor momento, que você esteja no melhor ambiente, no melhor lugar. Deus vai falar com você na onde Ele vê a pureza do teu coração, onde Ele vê ali que tem uma abertura, né, ali onde que Deus consiga se achegar ali, a presença ali, o temor, né, aquele amor que por mais que a gente se compara e fala assim, não, a gente compara as nossas ações e acha que a gente está tendo benefício pelas nossas ações. Então, tipo assim, não, eu tô aqui falando da palavra do podcast, tô tendo mais uma ação boa, eu tô tipo, vamos dizer, ganhando mais salvação? Não existe isso, porque a salvação é pela graça, não é merecida. Foi o amor de Jesus derramado na cruz do Calvário, o sangue, né, que ele pagou, que ele derramou por nós. Então, tipo, se nada que você faça mais que vai fazer Deus te amar mais, e nada que você faça de menos ou tão pecaminoso que ele vai te amar menos, ele vai te amar igual, como me ama, como ama. E só que falar e ter aquela intimidade, aquele contato, é o momento que Deus vê ali. Vamos dizer que aquela abertura que Deus vê, não, ele pode não estar vendo isso agora, mas eu vejo ele no futuro. Então Deus já sabia quem era Gideão, né? Nós não nos conhecemos, mas Deus nos conhece. É verdade. Quando Deus fala assim, vai nessa tua força, Gideão, ele às vezes olha para ele e fala, que força, eu tô aqui escondido, eu tô escondido no lagar aqui, malhando trigo aqui pra gente não passar fome, para não morrer de fome, porque os midianitas acabavam com tudo, e Gideão, ele não consegue enxergar a força dele, mas Deus vê ele no futuro, né? E a Bíblia fala assim que quando Gideão consegue confiar no que Deus está falando, quando Gideão consegue exercitar a sua fé, Gideão ele vai e convoca ali o povo ali, e a Bíblia fala que 32 mil homens falam, não, vamos então para a guerra. Então ele convoca todo o povo para enfrentar os midianitas e os povos do Oriente. Mas Deus, ele para Gideão e fala, não, Gideão, não é isso que eu estou falando para você. Não é assim que a gente vai vencer a guerra, e não é dessa jeito, porque todo esse povo vai vencer a guerra e vai tomar um mérito para si. Quando a nossa confiança em todas as guerras que nós enfrentamos tem que estar no Senhor. A Bíblia fala assim que Gideão ouve a voz de Deus e Deus fala assim, fala para esse povo aí que os covardes e medrosos voltem embora. E Gideão só que na cabeça de Gideão, acredito que seriam poucas pessoas que iria voltar embora. Mas não, a Bíblia fala assim que 32 mil homens, 20 mil homens voltam embora. E quanto que era na guerra? Os midianitas? Midianitas eram mais de 400 mil homens, era muita gente. Era porque na verdade, a contagem não é precisa, porque eram os midianitas e todos os povos do Oriente, né? Então, só que Deus ele vem nos mostrando que a nossa confiança, em que nós devemos confiar, não é na força do nosso braço. Não é no poder bélico, ali naquela situação, não era no poder de guerra, nem na quantidade de homens, nem na quantidade de espadas, nem nada, mas era na força na força do Senhor, era em Deus que Gideão tinha que confiar, não era na própria força, né? E quando aquela quantidade de homens vão embora, que Gideão fala, aí agora? Sobraram 10 mil homens. Sobraram 10 mil homens para mim vencer essa batalha. E era muita gente, o exército era muito maior do que... Mas mesmo assim, ainda Deus fala, ainda assim é muita gente com você. Agora fala comigo. A gente começa a observar a palavra de Deus e ela não deixa nada assim... Cada detalhe ela é importante. Por quê? Quando a Bíblia fala que o próprio Deus falou assim, muita gente que está com você, manda os covardes e medrosos irem embora, você começa a fazer uma conjectura, você começa a olhar para a sua vida e fala assim, bom, Deus me chamou e falou que eu vou vencer essa guerra, mas quando você contou o sonho para aquela pessoa que você confiava, que você
que você tinha esperança que essa pessoa estaria com você naquele momento, que você falava assim, não, eu sei que essa pessoa vai estar comigo, esse irmão vai estar comigo, essa irmã vai estar comigo. E aí, naquele momento, ela demonstra o que Deus fala na palavra, assim, os medrosos e covardes que voltam embora. A pessoa olha para você e fala assim, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que isso não vai ser legal, ou isso não vai funcionar. É por isso que você entende que até quando as pessoas vão embora, é o cuidado de Deus na nossa vida. Que nós não entendemos o porquê, ficamos muitas das vezes chateado ou triste, e só que cada pessoa vai passar na nossa vida vai ter uma missão. Quando é permissão de Deus, vai ter uma missão. E quando a missão daquela pessoa acaba, Deus permite que as pessoas vão embora. Infelizmente, tem pessoas que vão embora ou de uma forma ruim, ou só simplesmente se afastam. Mas a gente tem que ver que cada fase do momento, Deus vai preparar pessoas. Vão ter pessoas que vão seguir a vida toda, mas tem pessoas que vão estar para aquele momento, e não é errado. Tipo, você entender que as pessoas vão vir e vão embora, né? Verdade. Os covardes e medrosos acabam indo embora. Não alinhar com o teu propósito. Porque aquela pessoa não está preparada para viver aquela fase da sua vida. Ela não está preparada para ver você vencer. Ela não está preparada para ajudar você nessa batalha. Então o próprio Deus, ele fala assim, não, essa pessoa já não serve para esse momento da sua vida. Já não serve para viver com você nessa fase. Então, a gente não compreende o cuidado de Deus. A gente não entende como que Deus trabalha. Porque se você vencer a batalha com aquela determinada pessoa, quem sabe a pessoa não falou assim, ele está lá, ou ela conseguiu fazer, ou ele conseguiu fazer porque eu ajudei. É a mesma coisa que o povo de Israel. O povo de Israel iria se gloriar na quantidade de homens que tinham ali. Assim, não, nós conseguimos porque nós tínhamos muitos homens, nós conseguimos porque nós éramos fortes, quando, na verdade, tudo que nós conseguimos é o próprio Deus. Tudo que nós conseguimos é o próprio Senhor que vai nos guiando, que vai nos direcionando, abrindo porta onde não existe porta, movendo situações a nosso favor, porque quando a nossa confiança está em Deus, não há batalha que você não possa vencer, porque você passa a se enxergar com os olhos de Deus, a se ver conforme Deus nos vê. É por isso que Paulo fala para os coríntios, né? Eu escolhi as coisas loucas para confundir as sábias e as fracas para confundir as fortes. Ou seja, você tenta achar uma solução. Sabe quando acontece certas situações que você fala assim, nossa, como é que isso aconteceu? E você tenta achar um motivo? Gente, não tem. A matemática de Deus é diferente. Não tem, tipo assim, Deus é incrível, que ele falou assim, se você... Já viu, tipo, aquela época que você tá passando uma situação financeira e você tenta falar assim, eu vou fazer as somas das minhas finanças. A conta não bate. O que você ganha e o que você consegue sobreviver. Gente, eu já fiz como Daniel, a conta não bate. Tipo assim, parece que é uma fonte que jorra. E você tenta procurar de onde vem. É do alto, é dos céus, é incrível, é incrível. A matemática de Deus ela é extremamente diferente da nossa, porque quando nós partimos do princípio de confiar em Deus, nós entendemos que Deus ele tem as suas multiformas de agir. Às vezes você pode estar de frente ao mar, que nem aconteceu na situação do povo hebreu, lá em frente a Moisés e o mar, e atrás ali o povo do Egito oprimindo, querendo, já chegando para acabar com Israel, quando Deus ele abre o mar. Então, a multiforma de Deus abrir porta, ela é diferente. Você pode achar que não tem uma saída, mas Deus ele move uma situação a seu favor. A Bíblia fala assim, que Deus ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E quando Deus ele nos escolhe e acredita em nós, ele nos desperta a confiarmos, a nos enxergar com os olhos de Deus. Entendeu? Aí tem a segunda fase. A segunda fase é o quê? Aqueles que são prudentes. A Bíblia fala assim, que desses 10 mil homens ficam só 300. Esses 300 são os prudentes. Agora você coloca na ponta do lápis. Quantas pessoas que estavam caminhando com você, guerrearam, acharam que iam guerrear com você, mas eram imprudentes, eram insensatos, eram pessoas que não vigiaram.
Eram pessoas que estavam no seu caminho, mas eles não vigiavam. Então, o próprio Deus também separa de lado essas pessoas. Ele tira do seu caminho essas pessoas, porque sabe que lá na frente elas vão fazer você olhar para outro lado que não seja a direção do nosso Senhor. Nossa, é incrível. E se a gente olhar para a passagem de Gideão, Gideão duvida. Gideão duvida e Gideão pede confirmação. Não é uma, não é duas. Ele pede 3 confirmação, né? De se Deus era mesmo com ele. E às vezes a gente para olhar a nossa história. Quantas das vezes Deus já nos deu infinitas provas de que Deus era conosco, portas abertas. E eu me lembro que teve uma situação que nós tínhamos passado e eu pedi uma confirmação para Deus. Eu falei assim, Senhor, eu preciso saber que o Senhor é comigo, tal. E aí Deus falou assim para mim, até quando você vai ficar pedindo confirmação para mim? Até quando você vai querer que eu te faça uma prova que eu sou contigo? Não basta tudo que eu já te fiz no passado? Não basta tudo que eu já abri portas, fiz milagres, mandei providências? Até quando ainda será uma dúvida gigantesca no teu coração? E para mim isso foi muito forte, porque às vezes as situações que nós estamos passando, as guerras, as lutas que nós estamos passando no momento, a gente chega a duvidar daquilo que Deus fez, que Deus pode fazer por nós, e porque muitas das vezes a gente se esquece, né, daquilo que a gente já passou, vivenciou no passado, se esquece das providências. Se a gente parar para contar que cada providência que Deus, portas que Deus abriu, situações de tipo, você tá apertado, não sabia como ia pagar a parcela do apartamento, não sabia como é que ia arrumar o carro, e Deus mostrava em sonho, Deus abria aqui, Deus movia ali, e tipo assim, tinha uma conta para pagar e aparecia um serviço. Então tudo isso a gente colocar na ponta do lápis é o cuidado de Deus sobre nós, mas nós somos tão teimosos, nós somos tão voltados para dúvida, que a gente sempre tá ali perguntando, Senhor, o Senhor é comigo? Mostra para mim. Mostra para mim que o Senhor é comigo, e o Senhor todos os dias lá mostrando o amor, mostrando o cuidado. Você acorda de manhã, você tem saúde, você respira, você acorda de manhã, você tem o que comer, né? E muitas das vezes tem gente que nem tem o que comer na mesa e tem mais fé que você, que tem o pão de cada dia na mesa, que tem a saúde intacta, porque uma coisa que eu ouvi e eu vou levar para minha vida é, quando você tiver uma doença, não existe mais problema nenhum na sua vida, porque o único problema da sua vida será a doença. Então, é pra gente ver como a gente tem o mais importante, a gente não valoriza, que é a saúde, que é poder ter a graça e a misericórdia de Deus, de poder ter toda a saúde intacta ali, não estar num leito do hospital, isso e aquilo. E aqueles que estão no leito do hospital estão clamando, estão orando, tem mais fé que eu e você, que temos a oportunidade de estar todos os dias com Deus. Então, eu nunca me esqueço que todas as vezes que eu pedi uma confirmação para Deus, Deus pega e fala isso para mim. Até quando? Até quando eu terei que provar para você que eu sou contigo? Até quando eu terei que mostrar para você que eu sou fiel na tua vida? E Gideão mostra isso para nós, né? Que ele é ser humano também ali. E quantas provas, né, nós pedimos ao Senhor e às vezes não é o suficiente. Uma das coisas que a gente começa, assim, a gente olha na Bíblia e fala, cara, é incrível que Gideão, ele conseguiu viver o sobrenatural e conseguiu ver o mover de Deus sobre a sua vida quando ele parou de pedir a prova. Porque enquanto ele estava pedindo as provas, Deus estava só mostrando as provas, mas ele não estava vivendo o sobrenatural. Na nossa vida não é diferente. Enquanto você fica, eu quero, Deus, mostra se o Senhor é comigo, eu quero saber se o Senhor é comigo. É importante para o novo convertido, mas você já passou dessa fase. Você, quem sabe, você já está na hora de você começar a experimentar o sobrenatural de Deus e começar a ver Deus vencer batalha a seu favor. A Bíblia fala assim que, uma passagem fala assim que nessa peleja não tereis que pelejar, porque Deus já nos viu no futuro, Deus já venceu por nós. A Bíblia fala assim que na cruz do Calvário foi conquistada, foi pago o preço das nossas dores, foi pago o preço das nossas enfermidades, as situações que nós passamos de opressão, porque sobre ele estava toda as mazelas, todas as dúvidas que o ser humano tinha, estava tudo sobre aquela cruz, sobre Jesus, estava sobre ele. Então nós temos que depositar sobre ele. Por isso que Jesus
a gente compreende como Jesus fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está falando assim, ó, a sua confiança tem que estar em mim. As suas guerras, suas lutas, o que você passou tem que estar em mim. Jesus falando assim: vinde a mim, porque o meu jugo é leve. O que eu tenho para você é leve. Você está carregando, às vezes, um peso de uma situação, uma opressão, ou um peso do pecado. Algo é sobre Jesus que é lançado. É quando você reconhece Jesus, você sabe assim, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não sou digno, mas quando Jesus fala assim, vinde a mim, é sobre ele que é depositado, é minha confiança tem que estar nele. As nossas guerras têm que ser depositadas em Jesus, porque ele venceu essa guerra por nós. E muitas das vezes nós não temos a consciência da capacidade de que Deus confiou em nós. Porque é Deus quem vence a batalha, mas ele confia em nós para cumprirmos o propósito. Confia em nós para cumprirmos o propósito. Então, quando Deus fala para Gideão, Gideão, ainda é muita gente. Ele tira aquelas pessoas que são imprudentes do nosso caminho, ele tira aquelas pessoas que às vezes carregam um certo tipo de dúvida ou pessoas que não vigiam. Então, ele separa essas pessoas do nosso caminho, ele separa das nossas guerras. Essas pessoas não vão participar da nossa guerra e coloca só os 300 pessoas que vão vencer uma multidão de guerreiros, uma multidão de midianitas. E a gente olha para a palavra, os midianitas, eles chegavam em Israel, eles destruíam com tudo. Eles deixavam mesmo Israel sem opção, sem meio de sobrevivência, sem opção. Quem sabe, assistindo nós nos dias de hoje, tem pessoas que estão nessa situação, que olham para um lado, olham para o outro e não acham saídas. Por quê? Porque de um determinado tempo, os midianitas passaram a destruir seus sonhos, destruir as suas formas de se sobreviver, destruir seus projetos, mas Deus ele começa a falar assim, só clama a mim. A Bíblia fala assim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É Deus falando para você, a sua situação, que você olhar para mim, é você clamar o nome do Senhor Javé, é você clamar o nome de Jesus e saber que Ele vai responder as suas perguntas, Ele vai responder para que lado você vai direcionar a sua vida, para qual lado é a saída, para onde é a saída da situação que você está passando. Porque se não for assim, não existe uma saída. Se o povo de Israel não tivesse clamado a Deus, não existiria um libertador. Deus não tinha levantado Gideão. Se o povo de Israel não tivesse clamado a Deus, Deus não tinha levantado ninguém. E é assim na nossa vida. Quando nós clamamos a Deus, Deus move uma situação e levanta e mostra para nós que Ele confia em nós para vencermos essa batalha. E é incrível porque às vezes a gente acha que a gente temos algum potencial para fazer alguma coisa, né? Só que se a gente olhar na palavra, a palavra diz que Deus chama Gideão, né, de valoroso. Varão valoroso. Né? Varão valoroso. Então Deus fala para Gideão que ele é um varão valoroso. Mas, na realidade, não é pelo que ele é pelo potencial que é ser criado através da presença divina. É verdade, pelo que Deus ia tornar ele. Exatamente, ou seja, Deus viu que ele era um varão valoroso, não pelo que ele era, mas pelo que Deus ia transformar ele através da presença divina, através ali daquele momento que Deus ia ter com ele e todos os processos que ele ia passar, que ele ia se tornar o varão valoroso. Então, é isso que a gente precisa entender, não é o que somos, é o que carregamos dentro de nós, né? Deus vê o potencial que temos, né? Deus sabe a essência que carregamos quando nós decidimos no nosso coração que, por mais que a gente às vezes esteja praticando, e muitas das vezes você vê pessoas que eram da igreja ou estão desviadas, pessoas que, né, estão em outras condutas, mas dentro dela ainda tem
aquela pequena essência que é o próprio Deus, né? Que Deus vê aquele varão, aquele algo valoroso dentro dele. E aí a gente começa a entender que não é por nós, não é o que somos de momento, mas é o que vamos ser transformados através da presença divina. Isso depende muito o que eu disse, a pessoa se enxergar na ótica de Deus e acreditar. Primeiro, a pessoa tem que se enxergar na ótica de Deus. Depois a pessoa tem que acreditar e depois ela tem que cumprir. Cumprir o que Deus tem sobre a vida dela. Porque primeiro o Gideão, ele olha, ele fala assim, ai de mim, que sou o menor da minha casa, minha tribo é a menor e tudo, sabe? Ele olha para a condição dele. Por isso que o mundo hoje não entende. Uma pessoa fala assim, mas ele estava outrora estava usando droga, estava desviado, estava aí pelas ruas fazendo coisa errada, se prostituindo. E Deus, ele resgata essa vida e transforma essa vida. Por quê? Porque Deus, ele vê aquela pessoa como na essência dele, como ele quer que a pessoa seja, entendeu? E se a pessoa acreditar e passar a olhar ela pela ótica de Deus, tudo aquilo que ela fazia antes, ela deixa de fazer, porque ela confessa os seus pecados a Jesus, ela passa a confiar nesse Deus. Jesus, que pagou o preço do pecado na cruz do Calvário, liberta essa pessoa, e essa pessoa passa a andar numa transformação e uma novidade de vida. Ninguém vê, né, o que a pessoa é por dentro, né? Só vê o que ela é por fora e as ações dela. Exatamente. E é normal, as pessoas vão ter as ações conforme ela carrega. Mas ainda assim tem pessoas que ainda têm aquela essência do próprio Deus, que Deus sabe o momento certo, a hora certa que aquilo vai vir sobre ela e o momento que Deus vai conseguir resgatar ela daquilo. Só que o mundo só sabe, julgar as pessoas, ou dizer que é moda, ou dizer que é de momento, isso e aquilo, mas não entende que Deus, ele usa as coisas loucas desse mundo. Não adianta você tentar fazer um cálculo, ou tentar entender como é que aquela pessoa buscou uma transformação, e é como Deus, é o próprio Deus. E não adianta dizer também que, é porque ela é uma pessoa boa, ou porque, também, né, pessoas acham que quando a pessoa nasce assim, ela morre assim. Gente, as pessoas que acreditam que quando ela nasce assim, morre assim, não acreditam no próprio Cristo. Porque esse Cristo morreu por nós, pela humanidade, pela salvação, e falou que nós, né, vamos comer o melhor dessa terra, que a gente vai ter aflições, e de toda a passagem que você olhar para Cristo, você entende que Deus sabia muito bem que ele ia lidar, e que no mundo vai ter tudo quanto é tipo de pessoas. Do mesmo jeito que o sol nasce por justo, nasce por injusto também. Então, ou seja, as pessoas vão ter oportunidades, vão aparecer pessoas, vão ter tragédia, isso Deus não vai intervir, porque entra o livre-arbítrio do ser humano. Mas, gente, as pessoas que querem ter uma transformação, Cristo transforma, Cristo muda, ele nos liberta, sabe? É uma essência que não tem como explicar, é como se fosse algo extraordinário que acontecesse, que você morre para si. Você morre para si e deixa aquelas coisas. É uma guerra todos os dias. Não tem como se dizer assim, não, porque o Daniel não erra, eu não erro. Não, gente, erramos, pecamos, né? Temos as nossas falhas, os nossos defeitos. Também temos vontade de odiar as pessoas, também temos vontade de olha, vai pro teu canto e desaparece da nossa vida. Mas aí vem o amor de Jesus e nos constrange, e dizendo que eu te amei quando você não merecia. Então por que você não pode amar aquele que te desprezou? Por que você não pode estender a mão para aquele que não te ajudou? Então, quando a gente olha para Cristo, a gente entende um amor que é lindo, que é tão extraordinário, porque te mostra que você não é ninguém para não amar teu próximo. Porque amor não é sentimento. Não é sentimento. Amor é mandamento. Então você tem que amar o seu próximo, você tem que amar o seu irmão. Você gostar dele, você andar com ele, é outra conversa, mas você tem que amar. Então, o transformar de Deus na nossa vida não é porque nós somos bons, é pela misericórdia dele. Quando a gente olha e acha que nós somos bons, a gente está negando a cruz do Calvário, porque ninguém é bom. Bom é Deus, entendeu? Então, quando a gente olha e fala assim, não, eu sou bom, não, você não é bom. Você pratica bondade. Porque, no caso do cristão, ele não é bom, ele pratica bondade, porque a essência, a raiz adâmica ainda existe na vida do homem. O homem vai errar a todo momento, até a vinda de Jesus para buscar a sua amada igreja, o homem vai errar. O homem não é bom, mas a transformação de Cristo nele faz com que ele pratique a bondade.
Porque é mandamento. A Bíblia fala assim, se você sabe fazer o bem e você não faz, você comete pecado. Então nós temos que praticar a bondade, nós temos que perdoar, nós temos que exercitar essa transformação a todos os dias. É uma guerra constante que o ser humano enfrenta. A todo tempo nós enfrentamos essa guerra. Então, quando nós sabemos que quem pagou esse preço dos nossos pecados é Jesus, você deposita tudo sobre ele, até mesmo você começa a exercitar a bondade porque sabe que é o que ele faria no nosso lugar. Ele praticou bondade, Jesus praticou a bondade todo o tempo que ele viveu nessa terra, porque ele veio nos ensinar a essência do céu. Porque a Bíblia fala que Deus é bom e bondade é um atributo da essência de Deus. Amor é um atributo da essência de Deus. Então, quando Deus ele envia Jesus para a terra, ele envia Jesus nos mostrando como é lá no céu. A Bíblia fala assim que quando na oração do Pai Nosso, ela tem uma parte da oração que fala assim, a vontade de Deus seja no céu, seja na terra como é no céu. Então a vontade de Deus é que a essência do céu seja transmitida aqui na terra. Para um dia nós vivemos nessa essência e vamos viver nessa essência. Aquele que ficar até o final vai viver essa essência da bondade de Deus, da vontade de Deus a todo tempo, que é no céu. Às vezes a pessoa ela tem medo do inferno, mas não é... Ela começa a caminhar com Jesus porque ela tem medo do inferno, mas a verdade tem que ser, nós caminharmos com Jesus porque nós queremos o céu. Nós queremos estar com Deus, né? Então, é uma visão errada que nós temos. Mas Deus, ele nos viu na nossa essência. Deus, ele nos viu na sua vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós escolhemos esse tema assim, é assim, quem disse para você que você não é capaz? Você é capaz sim. Confia no Senhor com todo o seu coração. Amém. Amém. Deus abençoe por essa palavra maravilhosa, que você possa ser impactado e que Deus possa falar com você que você é capaz através de Deus. Eu sei que às vezes olhar para a circunstância, olhar para a vida no momento, dá vontade de parar, dá vontade de não continuar. Mas Deus hoje, ele transmite essa palavra dizendo para você, eu tô te vendo, mesmo você aí lavando louça, mesmo você trabalhando, eu tô te vendo e eu sei o varão valoroso que você é. Então, continue. Se você nunca buscou a Deus, comece a buscar na sua simplicidade do teu coração, da forma que você sabe falar com Deus, porque Deus é extraordinário, que ele vai ver no seu pior momento. No bom momento e no teu pior momento, aonde que só vai ter você e Deus. E acredite, isso será o suficiente. Amém? Deus abençoe. Se você ficou até o final, comenta aqui embaixo para nós qual foi a experiência que você teve com Deus, de você realmente pedir uma confirmação para Deus ali, e Deus na sua infinita misericórdia confirmar para você. Comenta aqui embaixo, curte esse vídeo, exatamente, curte esse vídeo, se inscreva no canal, porque é uma forma que você pode nos ajudar, pode nos apoiar, ative o sininho para você poder receber as notificações quando a gente postar um vídeo aqui, e manda esse vídeo para mais pessoas. É a forma que nós podemos expandir e espalhar o evangelho a todo mundo que possa ouvir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, se você tem a oportunidade aí, compartilha esse vídeo, ajuda o teu próximo, ajuda ele a entender que Deus está vendo ele, até mesmo quando ele acha que ninguém está vendo, mas Deus está de olho nele. É verdade. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Continue orando por nós. Somos carentes, necessitamos e precisamos das vossas orações. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a nossa vida. Amém. Deus abençoe a sua casa. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Amém.